Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Seja Ele bendito eternamente e glorificado em nossas vidas, glorificado na sua criação, glorificado em todos os seus atributos, em cada uma das suas qualidades. Bendito seja o nome do Senhor, a quem pertence a honra, o louvor, o domínio, a glória, a majestade e o poder pelos séculos dos séculos. Meus irmãos, hoje é uma noite muito especial para nós, porque nós estamos encerrando hoje a nossa série de exposições do Evangelho de João. Convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 1 deste Evangelho. E eu tentei de várias formas imaginar como que não durasse alguns dias. Então, eu penso em a gente caminhar um pouco no Evangelho e passando, relembrando algumas coisas, fazendo algumas aplicações, mas não posso me demorar muito com os irmãos, por cuidado com vocês mesmo. Mas gostaria muito que os irmãos nunca esquecessem esse Evangelho. Ele é muito especial para nós. Dedicamos praticamente 3 anos. Começamos no dia 24 de setembro de 2017 e paramos apenas durante a pandemia e em pouquíssimas ocasiões especiais onde eu precisei sair. E nós estaremos em breve, começo de setembro, iniciando uma nova série. Domingo que vem estarei anunciando para os irmãos. Meus irmãos, João era o discípulo mais novo do corpo apostólico. Ele era um jovem, talvez aí até menor de idade, quando Jesus o chamou para que ele seguisse-o. E ele seguiu a Jesus. E pôde então registrar aquilo que de mais importante aconteceu na vida do nosso Salvador. Ele não é um biógrafo, mas ele traz então as boas novas do que Jesus quis apresentar aos homens. Eu gosto de lembrar que, embora nós resumamos como o Evangelho de João, a verdade é que é o Evangelho de Jesus, pois é as boas novas a respeito dele, Jesus, o nosso Salvador, registradas por João. A igreja nunca teve dificuldade grande em reconhecer que este Evangelho foi de autoria de João. Ele o escreveu tendo vivenciado boa parte, se não todas as histórias que ele mesmo contou, e algumas delas ele registrou somente ele. Por isso, esse evangelho não está entre aqueles que nós chamamos de sinóticos, ou seja, semelhantes. João registrou eventos e tem aqui textos, narrativas dele, que só ele traz. Portanto, este é um evangelho muito especial. Bem, o objetivo dele é muito claro no final do texto, quando ele diz: estas coisas vos escrevi para que creais que Jesus é o Filho de Deus e, crendo, tenhas vida em seu nome. É muito importante nós sabermos isso, para nós não irmos para o texto das Escrituras com a expectativa equivocada. Assim como João não quer trazer detalhes sobre a vida de Jesus que não são relevantes, a Bíblia também não quer ser, por exemplo, um livro de medicina ou um livro de física que vai explicar isso, aquilo, outro. Portanto, a Bíblia é sobre Jesus. A Bíblia é sobre o Salvador do mundo. A Bíblia é sobre aquele que veio para morrer por nós, e ele é a mensagem central de toda a Escritura. O resto é detalhe. O resto não é tão relevante quanto a mensagem principal. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque é possível que você escute mensagens ou até leia o texto e não consiga extrair aquilo que é mais importante do texto, que é o Evangelho. Alguém pode ser evangélico sem conhecer o Evangelho. Alguém pode pregar a Bíblia e não pregar o Evangelho. Você acredita nisso? É possível se passar pelo texto, pela mensagem central do Evangelho e não focar nela. Mas a Bíblia é sobre o Evangelho. E o Evangelho é sobre Jesus. Portanto, ele é a mensagem central de toda a Escritura. E João quis trazer isso para nós. Embora tenha na história
na narrativa personagens importantes e curiosos, como Natanael, Nicodemos, como a mulher adúltera no capítulo 8, que nós nem sabemos o seu nome, aquela mulher de Samaria, que só João também registra, cujo nome nós não sabemos. Embora hajam muitas curiosidades, o Evangelho é sobre Jesus. Portanto, o nosso foco deve estar nele. Algumas vezes nós ouvimos pregadores ou expositores que, quando vão expor o texto, focam mais na personagem, na pessoa, do que em Jesus. E não é essa a forma de se interpretar a Escritura. A forma correta é sempre perceber Jesus como o centro de toda a interpretação. Pois bem, o capítulo 1 é uma apresentação a respeito. Você vai passear um pouquinho comigo, portanto, mantenha a sua Bíblia aberta ou o seu celular conectado aí no aplicativo da Bíblia. No princípio era o verbo, preciso ler esse texto. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então essa é a primeira coisa que nós precisamos aprender sobre o nosso Salvador. Ele sempre existiu. Ele não foi uma criação. Quando a Bíblia fala que ele é gerado de Deus, não significa que Deus o pariu. Não. Ele sempre existiu. Ele é da parte de Deus, tendo a mesma essência de Deus. Tudo que existe foi obra da criação dele. Então, o que João quer tratar já no primeiro versículo, no primeiro capítulo, é sobre o Evangelho. Então, é como se João tivesse aqui nesse capítulo resumindo tudo que ele vai dizer, que na caminhada ele pôde aplicar. A ideia é, ele é Deus. Ele criou todas as coisas. Ele sempre esteve à frente de tudo. Tudo existiu por causa dele e por ele. Ele é a prova. As trevas não conseguem prevalecer contra a luz. Então, quando Jesus alcançou a mulher em Samaria, Jesus é a própria luz. Quando Jesus foi até aquela mulher adúltera, que estava à beira da morte, e transformou a vida dela, é porque a sua vida estava em trevas. Aquela mulher de Samaria já estava no 6º marido, e não era seu marido, aquele com quem ela vivia. Desprezada, rejeitada por todos, ia na hora mais quente do dia buscar água, para não encontrar ninguém, e era vítima do preconceito, da discriminação, sua vida estava arrasada. E Jesus é a própria luz que ilumina a vida dela, fazendo de tal forma que depois ela vai encontrar os samaritanos e anuncia para eles, eu vi o profeta. E Jesus passa um tempo com os samaritanos, depois de passar um tempo, esses homens voltam para ela e dizem assim, mulher, não é mais pelo que tu falaste, mas nós vimos e ouvimos que ele é o Salvador do mundo. Observe, queridos, essa é uma das percepções, das revelações mais importantes das Escrituras. Jesus é o Salvador do mundo. Ele veio para Israel, mas Israel era só o começo, só o megafone. Mas o seu objetivo sempre foi alcançar o mundo todo. Nós estávamos nos planos de Deus desde o princípio. As trevas não prevalecem contra a luz. Vejam, irmãos, tudo que tentaram fazer contra o nosso Salvador e não conseguiram destruir. Vejam tudo que fizeram contra o cristianismo do primeiro século e não conseguiram destruir. Os apóstolos estavam no mesmo poder de Cristo, o poder do Espírito. Nem mesmo quando a igreja se atrapalhou, do século 3 para o século 4, tornando-se a religião oficial do império, nem mesmo os atrapalhos da igreja foi capaz de abafar a luz do Evangelho, que num grupo ainda pequeno prevaleceu e chegou até nós. Como diz a confissão belga, Cristo é rei, e como rei, ele não pode deixar de ter súditos. Portanto, a igreja do Senhor, ainda que por um tempo possa ser até pequena por conta da perseguição, da apostasia, ou seja lá o que for, Cristo continuará reinando sobre um povo, porque ele é rei e não pode deixar de ter súditos. Os irmãos lembram bem no tempo do profeta Elias,
quando Acabe o perseguia, Jezabel, Elias pensava que não tinha mais ninguém e foi para a caverna pensando que era o fim, e Deus mostrou para ele que havia ainda homens que não tinham se dobrado a Baal. Meus irmãos, há fiéis nesse instante aqui conosco e em vários lugares do mundo. Há irmãos que estão pagando um preço alto pelo Evangelho de Cristo, que estão entregando suas próprias vidas. E talvez você olhe para a igreja, a verdade é que pode até ser mesmo, mas Deus continua reinando sobre ela, porque Ele é Deus de graça, e pode avivá-la, restaurá-la, transformá-la e fazer dela um potente em suas mãos. Aqui há um anúncio de João, o João Batista. Depois nós vamos ver que toda a luz de Cristo ilumina tristes do Evangelho. Na minha percepção é esse, o verso 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele. A mensagem aqui, se você for para o livro do profeta Isaías, bem no comecinho, até o capítulo 6, você vai ver do 1 ao 6, mas em especial no capítulo 1, esta mesma percepção. O boi conhece o seu possuidor, conhece o seu dono, mas o meu povo não me conhece, diz o Senhor. Portanto, Jesus veio como um profeta, assim como Isaías também veio como profeta. Ele veio para trazer a palavra que liberta o coração do pecador. O João Batista agora, tinha total percepção disso. E anunciou aos homens, quando no seu batismo, quando praticava, e os homens vieram até ele e disseram: tu és aquele que nós esperamos. Ele diz: não, não sou eu Cristo. Tu és Elias, não sou Elias. Tu és o profeta, não sou o profeta. Eu sou aquele que prepara o caminho para que venha o Salvador. E João se coloca então como engenheiro que prepara a estrada para que venha a carruagem com o rei. Ele diz: eu não sou digno nem de alçar a sandália dos seus pés. Num momento, os seus discípulos de João, que já eram muitos, com ciúme de Jesus e daqueles que estavam partindo para seguir Jesus, tentaram o coração de João, dizendo: olha, esse a quem tu testificasse tem arrancado multidões. E João diz: a minha alegria é ver a alegria do noivo. Ele é o noivo, em mim se cumpre a alegria, importa que eu diminua e que ele cresça. Assim, irmãos, o ministério de Jesus passa a crescer. Ele é batizado por João. No batismo nós ouvimos ou lemos o relato da voz dos céus que diz: este é o meu filho em quem tenho todo o meu prazer. E a pomba, o Espírito descendo em forma corpórea de pomba. Em Caná da Galileia, preciso correr, ele faz o seu primeiro milagre, anunciando assim a purificação que ele vinha fazer de Israel. Observe que depois ele purifica o templo quando estava próxima a Páscoa. Estamos falando aqui da primeira Páscoa. E logo depois de muitos creem nele, ele tem um encontro com Nicodemos, um dos principais dos judeus. E Nicodemos, sendo ele do grupo dos fariseus, um homem importante, sendo Jesus um fenômeno que estava surgindo ainda em Jerusalém, Nicodemos vai buscar Jesus à noite, quando ninguém via. Lá no final do evangelho, nós vemos que durante o dia Nicodemos vai ao encontro dele. É como se Nicodemos, durante esse período, fosse sendo movido e convencido pelo Espírito Santo de que, de fato, Jesus é o Filho de Deus. Se no primeiro momento na vida deste homem houve medo em seguir Jesus, no final da sua vida, ele tinha ousadia em seguir o Salvador. Aqui no capítulo 3, nós temos um dos textos mais clássicos de toda a história da literatura mundial. João 3,16, que eu queria proferir com você nesta noite. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém.
É neste texto que nós encontramos o fato do amor de Deus, o fato dele ter amado e o seu amor fez com que ele decidiu entregar o seu filho. O texto nos mostra que o homem está na morte, mas pela fé este homem pode receber a vida eterna. E este é o foco de todo o evangelho: crer em Jesus. Crer que Jesus é o Filho de Deus. Observe que depois ele diz: quem nele crê, verso 18, não é julgado. O que não, qual o julgamento? Irmãos, aqui é um resumo lindíssimo. O julgamento é esse: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quando você olha para o mundo nos dias de hoje e vê o caos que está, é quando você percebe: os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quando você vê gente na frente de um hospital, torcendo para que um aborto aconteça, é quando você percebe: os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quando você vê vídeos de pessoas na Europa, em praça pública, chorando de alegria pela aprovação do aborto, aí você percebe: os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quando você vê pessoas levantando o nome de corruptos, colocando esses homens como se eles fossem o dono do meu coração, meu pai, minha mãe. Se ele voltasse, eu voltava nele de novo, porque roubou, mas fez. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quando você vê uma campanha publicitária chamar uma mulher de pai, e já fica na expectativa de ver um homem sendo chamado de mãe na próxima campanha, talvez, é quando você percebe: os homens amaram mais as trevas do que a luz. As trevas são fortíssimas, irmãos. É por isso que quando nós olharmos para esse mundo caído, quando nós observarmos a situação desgraçada que esse mundo está, mais nós temos que amar a Cristo. Sabe por quê? Porque nós percebemos o quanto ele foi forte para dissipar as trevas do nosso coração, porque o nosso coração estava nas mesmas trevas que os homens maus estão. Foi forte, irmão, o trabalho de Cristo pela nossa salvação, o trabalho do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós olhamos para aquilo que Deus fez com Israel, tirando Israel da terra do Egito, lembra que a Bíblia diz que foi com o braço forte de Deus? Eu fico imaginando um Deus enorme assim, botando os braços e os músculos para fora, para arrancar do poder de Faraó o seu povo. A ideia é essa mesmo, é para a gente tentar imaginar um pouco aquilo que Deus fez, todo o esforço de Deus em nos arrancar do poder de Satanás, do poder de Faraó, do poder das trevas, nos tirar da terra do Egito. Foi um trabalho muito forte, porque as trevas eram muito fortes. E as trevas até hoje continuam fortes sobre o homem natural. É por isso que você fala, que você prega, que você anuncia, e as pessoas não veem a Cristo, porque as trevas são fortes. É necessário uma obra especial e miraculosa do Espírito Santo. Só Deus pode alcançar o homem natural, porque ele está morto, ele está perdido, ele ama as trevas, por mais que você o convença. Ah, mas quando passar a pandemia nós vamos ter uma sociedade melhor. Querido, olha, tantos milagres Deus operou na frente dos fariseus, na frente do povo. Eles viram. Havia uma multidão que lamentava pela vida de Lázaro, aliás, pela morte dele. Betânia toda sabia que Lázaro havia morrido. Lázaro era muito querido.
Suas irmãs eram muito benquistas naquele vilarejo. E Jesus ressuscitou Lázaro morto, fedendo 4 dias. E esse mesmo povo, quando precisou escolher Cristo ou Barrabás, escolheu Barrabás para ser livre. A maldade do coração, as trevas são terríveis. É isso que nós precisamos entender, irmãos, que nós não estamos enfrentando qualquer batalha quando nós anunciamos o Evangelho. Por isso nós precisamos de mais oração, de mais vida de santidade, de mais foco, de entendermos que nós não estamos em missão apenas quando nós pegamos os folhetos e saímos para evangelizar. Não, você está na missão o dia todo. Você é soldado o dia todo, você faz parte do exército o dia todo. Você foi arregimentado para uma vida toda. Sabe por quê? Porque a luta é a luta de todo dia. Porque as trevas são as trevas de todos os dias. Nós lidamos com elas todos os dias. É por isso que há resistência. Mas louvado seja Deus, porque o Senhor nos disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém, irmãos? Então nós precisamos lutar, atacar. Porta é instrumento de defesa. Então o inferno é quem precisa se defender. A igreja precisa atacar. Qual é o nosso ataque? Qual é a nossa arma? Nossas armas não são carnais, são espirituais. A pregação do evangelho, a oração, o testemunho vívido são as armas que nós temos para anunciarmos o evangelho. Perdoa-nos, Senhor, se nós nos desligamos às vezes. Achamos que porque não tem evangelismo, não tem evangelho. Não é isso, irmãos. O evangelismo na igreja é um evento. O evangelho verdadeiro é um estilo de vida. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Seu trabalho é para a glória de Deus, sua casa é para a glória de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Pois bem, caminhe comigo. Segundo o relógio ali, vai dar 9 horas ainda, tá certo? Da manhã, pelo que eu acredito, viu? Ele está parado ali faz um tempão. Irmãos, nós vamos ver alguns encontros, e depois de alguns encontros vem algumas lições de Jesus. Capítulo 4, Jesus encontra a mulher de Samaria. Não vou falar sobre ela porque nós já falamos. Depois Jesus chama os seus discípulos. Esse título é A Ceifa e os Ceifeiros. Eles dizem: mestre, come? E Jesus responde no verso 32, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Os discípulos não entenderam, pensando que Jesus tinha trazido alguma coisa diferente para comer, e eles não sabiam. Jesus diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Veja, irmãos, que palavra de Jesus. O meu alimento, o que sustenta a minha vida é fazer a vontade do meu Pai. Como nós precisamos aprender com Jesus a sermos apaixonados pelo Pai, a amarmos o Pai acima de tudo. Jesus nos ensina isso o tempo todo, irmãos. Importância da nossa comunhão, da nossa vida com Ele, da nossa entrega. Samaritanos creem em Jesus, Jesus volta para Galileia, e aí vem o segundo milagre de Jesus, a cura de um oficial do rei. Jesus cura à distância. Depois Jesus cura um paralítico. Olha, o texto diz que naquele lugar havia um homem que estava enfermo 38 anos, esse paralítico. 38 anos. E Jesus cura aquele homem, mostrando o seu poder. Mas era um dia de sábado. E aqui se levanta o debate que os judeus tanto gostavam, em especial os fariseus. Eles ficavam discutindo as minúcias do sábado. Eles queriam ser mais crentes do que os outros. Então eles ficavam observando quem no sábado praticava alguma coisa que não podia praticar. Mas embora fizessem isso, quando eles tinham necessidades, ou até mesmo coisas que podiam esperar, eles faziam às escondidas. Por isso Jesus os repreende várias vezes. Eles são chamados às vezes até de sepulcros caiados,
porque por fora parecem estar limpos e pintados, mas por dentro cheiram a morte. Jesus então aproveita isso para dizer que de fato ele é o Filho de Deus. Porém, há um texto aqui que é muito interessante, que eu não podia deixar de citar para os irmãos. Está no mesmo capítulo, capítulo 5, no verso 38. Observe aqui. Essa é uma questão tão delicada que Jesus estava explicando de forma frontal. Isso me impressiona em Jesus. Jesus olha para aqueles homens, para aqueles judeus, e diz assim: também não tendes a sua palavra, a palavra do Pai, permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Ou seja, Jesus diz: a palavra do Pai não permanece em vocês porque vocês não creem em mim. Para que a palavra permaneça em vocês, só pode ser por meu intermédio, disse Jesus. Eu sou o Filho de Deus. No verso 39 ele diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Veja, eu sei que esse texto pode ser usado de forma, é muitas vezes usado de forma afirmativa. A gente diz assim às vezes: olha, a Bíblia diz, examinai as Escrituras, porque julgai nelas. Mas não foi nesse contexto que Jesus disse, tá? O contexto aqui nos ensina. Jesus está falando para os fariseus, para os escribas, para os que não criam nele, e ele diz assim: vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna. Vocês estão corretos. Mas elas mesmas testificam de mim. Ou seja, vocês querem seguir as Escrituras, mas não querem crer em mim. Não é possível. Em outras palavras, Jesus está dizendo: não adianta nada vocês serem doutores da lei, zelosos com a lei, buscarem conhecer as Escrituras e me desprezarem, porque eu sou o enviado de Deus, eu sou o próprio Filho de Deus. Então ele continua dizendo assim: contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Em outras palavras, não é possível alguém, mesmo que seja conhecedor da palavra, mesmo que saiba decorar os versículos, mesmo que seja douto nas Escrituras, versado, pode ser o mais intelectual que for, sem Cristo não há salvação. Salvação é por meio de Jesus apenas. Ah, mas fulano decora os versículos, conhece a Bíblia de cabo a rabo, como as pessoas costumam dizer. Sem Jesus não há salvação. A salvação não é algo que nós aprendemos de forma intelectual. É um milagre que acontece no coração e que promove vida e vida eterna. Jesus então diz: eu não aceito glória que vem dos homens, sem entretanto que não tendes em vós mesmos o amor de Deus. Forte essas palavras. Pois bem, irmãos, continuando, Jesus multiplica pães e peixes. Se você observar embaixo aí na sua Bíblia, essa multiplicação acontece nos outros 3 evangelhos, são registradas por ele também. Essa multiplicação mostra não apenas o poder de Jesus, mas o cuidado de Jesus também com aquelas pessoas. Ele anda por sobre o mar, um outro milagre, se não me engano aqui é o 4º que ele opera. Todos os milagres de Jesus não eram milagres em si mesmos, ou um fim em si mesmos. Eles tinham um propósito. Aqui o propósito está claro. O propósito de Jesus era anunciar que ele é o pão da vida. Ele multiplica pães e peixes para ensinar que é o pão da vida. E aqui, irmãos, no capítulo 6, dos versos de 22 em diante, é quando Jesus mais vai atacar a crise dos judeus. Eles não queriam acreditar num Messias que viesse de um vilarejo como Nazaré. Eles não queriam acreditar num Messias que fosse gente como eles. Por isso a Escritura diz no livro do profeta Isaías: ele era homem de dores e que sabe o que é padecer. Não havia nele beleza nem formosura alguma.
Lembra que no Antigo Testamento os homens, quando iam escolher os reis, queriam homens que fossem altos, fortes, como Saul? Que alguém citou até mesmo a possibilidade de Absalão, por ser ele o homem mais bonito da terra, ele assumir o reinado em Israel. Então tinha uma expectativa de algo exterior. Embora o profeta Samuel tenha sido orientado por Deus, dizendo: eu vejo o coração. Mas os homens queriam a característica física. Então, como havia em Israel uma expectativa de um rei valente, desembainhador de espada, que pudesse por fim matar todos os romanos e estabelecer novamente a soberania do Estado de Israel, eles não queriam aceitar Jesus, sendo filho de um carpinteiro, nascido de uma virgem, de um vilarejo pequeno, insignificante, chamado Nazaré. Eles não queriam receber Jesus. Jesus não tinha nenhuma característica física extraordinária. Ele não era alto, forte, bonito. Ele não era musculoso. Ele não tinha uma palavra assim da sua voz que estrondasse fisicamente as coisas. Era uma pessoa simples, humilde. E isso não convencia os judeus. Mas ele diz: quem comer da minha carne tem a vida eterna. Bendito seja Jesus, o nosso Salvador. Quem beber do meu sangue permanece em mim e eu nele. Esse é o pão que desceu do céu. Eu sou o próprio pão vivo que desceu do céu. No passado, Deus havia mandado maná para o povo no deserto. Eles comeram e sobreviveram. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem comer de mim viverá eternamente. Isso trouxe, irmãos, escândalo entre os próprios discípulos. Observe o verso 60. Alguns deles, inclusive, se retiram e Pedro declara: Senhor, para onde iremos se tu tens as palavras de vida eterna? Os próprios irmãos de Jesus não creram nele. Na festa dos tabernáculos, Jesus deixou para subir na hora certa. E quando ele sobe, ele anuncia que é a luz do mundo. Ele anuncia também que é a fonte de água viva. E no capítulo 8, uma mulher que estava prestes a ser apedrejada é salva. Jesus diz para aquela mulher: eu também não te condeno, vá e não peques mais. E aqui eu queria lembrar aos irmãos que não se trata aqui de Jesus estar interpretando o código de ética, o código civil judaico. Não tem nada a ver. Aquela mulher foi pega em flagrante adultério. Ela era uma mulher adúltera. O detalhe de que só trazem a mulher traz o cunho machista da nação israelita. Mas, de fato, aquela mulher, independentemente do homem com quem ela se deitou, estava praticando adultério. A sua sentença deveria ser, de fato, a morte. E Jesus não a condena, não é porque o homem também não foi pego. Esse é um dos argumentos que a gente mais vê hoje, né? Quando fala de aborto, só quem sofre é a mulher. Cada um tem uma participação. Cada um tem uma participação. Falo, claro, no caso, quando há relação em consentimento, ok? Não se trata absolutamente do menina, que foi uma tragédia que aconteceu na vida dela. Mas em casos de consentimento, depois que um casal consente se relacionar, e aí as pessoas dizem: mas a bomba fica só com a mulher. Bem, de fato a mulher acaba sofrendo mais. Mas nesse caso aqui específico, é necessário separar as coisas. A mulher ia receber uma sentença, e a sentença seria a morte. E diante do Código Civil Judaico estava correto. Ela não deixaria de ser, ela não seria menos culpada porque o homem não foi encontrado ou não foi trazido. Jesus então olha para ela e diz: eu também não te condeno. O que parecia ser uma contradição à lei, mas a verdade é um cumprimento da lei. No sentido de que quando Jesus diz: eu também não te condeno, ele está dizendo: mulher,
Eu sou o único aqui que tenho condições de te condenar. Eu sou o único. Mas eu me farei condenação pela tua vida, para que você possa ser livre. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, observem, nós todos estamos representados naquela mulher adúltera. Eu fiz bem questão de lembrar isso no dia em que nós tratamos desse texto. Todos nós estamos representados ali. Porque quer nós já tenhamos praticado o adultério, ou quer nós já tenhamos pensado em praticar, nós já adulteramos no coração. Nesse sentido, então, ninguém está imune, ninguém está isento da culpa. O que nos livra de nós não sermos condenados é o fato de que Jesus se fez condenação pelas nossas vidas. Ele mesmo morreu em nosso favor. Bendito seja o seu nome. Jesus é a luz do mundo. Ele defende a sua autoridade. Eu preciso caminhar por conta da hora. Ele cura um cego de nascença, um outro milagre maravilhoso que Jesus opera entre os 7 importantes milagres registrados neste evangelho. Ele se revela ao homem cego e aquele homem o adora. E os fariseus ficaram mais uma vez indignados. É como se o cerco fosse se fechando contra o nosso Salvador. No capítulo 10, Jesus faz um longo discurso dizendo que ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele diz então para os judeus, nesse texto, algo que nos chama muita atenção. Nesse texto, Jesus deixa claro para os discípulos que eles não poderiam, para os fariseus, que eles não poderiam crer nele porque não eram dos seus. Esse é um ponto aqui que me impressiona como Jesus aborda o tema, porque Jesus o faz frontalmente e isso poderia trazer duras consequências contra elas. Observe que Jesus diz assim, no capítulo 10, no verso 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Mais para frente, no verso 26, Jesus diz, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Ou seja, a dificuldade dos fariseus em crer é porque eles não eram de Deus. É necessário que Deus haja primeiro no coração do homem. O homem natural não tem condições de ir a Deus. Esse é um dos temas mais importantes do Evangelho de João. A depravação total do gênero humano. O homem natural está morto para Deus. Não tem essa história de levantar a mão por conta própria. Levantar a mão por conta própria vai ser ginástica somente. A verdadeira conversão acontece no coração, é operada pelo Espírito. É pelo Espírito que nós dizemos que Jesus é o Senhor, que nós clamamos Abba Pai. Ninguém vai a Deus se não for pelo Espírito. No capítulo 11, Jesus ressuscita Lázaro para mostrar que ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. De tal forma que Jesus esperou o tempo de Lázaro morrer para ir lá com os discípulos e ressuscitá-lo. Ele é ungido em Betânia, na casa de Lázaro, onde também moravam Marta e Maria. E entra, portanto, e por fim, em Jerusalém, numa entrada triunfal. Essa entrada triunfal de Jesus foi profetizada no Antigo Testamento. Ainda assim, os homens continuam a não crer nele. No capítulo 13 acontece a ceia, a Páscoa de Jesus. Ele celebra com os discípulos. Anuncia que está prestes a ir no capítulo 14, dizendo, não vos deixarei órfãos, deixarei convosco o Espírito Santo.
faz um belíssimo discurso para eles, no capítulo 15, sobre a importância deles permanecerem ligados. Como o galho não tem vida fora da árvore, assim eles precisariam estar ligados a Cristo. Pois sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. No capítulo 16, ele anuncia o Espírito Santo. Mostra a obra desse Espírito e vos convencerá da justiça, do juízo, e vos conduzirá a toda verdade, e a sua obra será completa. No capítulo 17, irmãos, Jesus faz uma das orações mais lindas que tem, que é a oração sacerdotal. Vale a pena meditar ponto por ponto dessa oração. Capítulo 18, ele já está no Getsêmane, é quando a sua agonia afunila-se ainda vez mais, cada vez mais. Ele se apresenta a Anás, Pedro nega, é interrogado, ele comparece perante Pilatos e, enfim, acontece no capítulo 19 a sua crucificação. A morte de Jesus, a confirmação pelo furo do lado que um dos soldados fez nele, tudo isso confirma cada ponto que foi apresentado na antiga aliança, cada profecia, Jesus cumpre fielmente. Enfim, ele é sepultado no sepulcro de um homem rico chamado José, da região de Arimateia, e aquele homem então oferece a Jesus o seu lugar. Ele é então morto como um culpado, como um condenado, como um pobre, mas é enterrado como um rico. Porém, o túmulo não era o seu lugar. O sepulcro não era o lugar adequado para o Salvador do mundo. A morte não conseguiu vencer a vida. A vida foi mais forte que a morte. A luz foi mais forte que as trevas. E aquele túmulo, embora fosse um lugar muito especial por ser de um homem rico, chamado José de Arimateia, havia um homem mais rico do que José de Arimateia. Era o Criador e dono de todas as coisas, o rei de toda a terra. E não era justo que ele permanecesse naquele lugar, pois aquele lugar nunca foi dele, sendo ele a própria vida, sendo ele a própria luz. Ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos, com poder, de tal forma que quando as mulheres foram lá, Maria Madalena, chegando lá naquele lugar, viu que a pedra estava removida. Então Pedro também chegou junto com João, e os dois correram juntos, como diz o capítulo 20, verso 4. Mas João, certamente por ser mais jovem, correu mais depressa. Ele não se intitula aqui, mas nós já sabemos dessa prática. Correu mais depressa, chegou primeiro ao sepulcro. E quando ele olhou, ele viu apenas lençóis de linho. Quando também Pedro viu a mesma coisa, que o lençol que estivera sobre a cabeça de Jesus estava ali sozinho, num lugar à parte, observaram e compreenderam então que o rei ressuscitou dentre os mortos. Os discípulos voltam para casa. Jesus aparece a Maria Madalena. Sabemos que no caminho aqui, capítulo 24, verso 36 a 43, ele também aparece a dois discípulos que estavam no caminho de Emaús. Por fim, então, Jesus sai aparecendo aos seus discípulos até que se junta a eles. Tomé não crê, mas depois que Tomé é acordado pela palavra de Jesus, quando diz, não sejais incrédulo, mas crente, ele declara, Senhor meu e Deus meu. Jesus então aparece aos seus discípulos pela última vez, interroga Pedro, depois de fazer um milagre dos 153 grandes peixes, tendo eles passado a noite toda sem pescar nada. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Perguntas
semelhantes e perguntas idênticas, às quais Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo, sim, Senhor, eu te amo. E por fim: Senhor, tu sabes de todas as coisas, sabes que eu te amo. Jesus então diz: apacenta as minhas ovelhas. O texto do Evangelho de João termina dizendo que ele fez muitos milagres, que no mundo inteiro não caberiam os livros, mas todas as coisas que ele fez foi para que creiamos. Observe o capítulo 20, verso 30. No verso 31 diz: para que creias que Cristo, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenhas vida em seu nome. Meus queridos irmãos, o Evangelho de João é o Evangelho sobre Jesus, é o Evangelho de Jesus. Jesus é o centro, é o foco, é a luz do mundo, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a paz, ele é a vida eterna, ele é o pão da vida, ele é a luz do mundo, ele é o salvador do mundo, é o salvador do seu povo. Todo homem deveria ler o Evangelho de João, deveria conhecer essa história, deveria se aprofundar na vida deste que é certamente a pessoa mais importante da história da humanidade, Jesus de Nazaré, o nosso Salvador. Pois é através dele, somente dele, que o homem pode ter as trevas do seu coração dissipadas. Ele é a própria luz que, vindo ao mundo, dissipa toda a treva. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Eu pergunto a você: você recebeu a Jesus? O apóstolo Paulo diz: ora, assim como recebestes a Cristo, assim andai nele radicados, edificados em amor. Que Deus nos ajude a amarmos cada vez mais o seu Filho, a andarmos nos seus passos, a seguirmos o seu caminho e a anunciarmos que ele um dia voltará para buscar a sua igreja. Que Deus nos abençoe.